Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Deixa Quebrar. Hoje, um episódio mais que especial, onde nós temos duas convidadas que não sei o que tinham na cabeça, mas aceitaram o nosso convite para vir falar com a gente. Que emoção. Letícia, o que vamos deixar quebrar hoje? A gente vai deixar quebrar levels. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Levels nada mais é do que níveis, e a gente vai falar níveis, né, dentro dos cargos de uma organização. A Dani e a Luísa vão falar um pouquinho melhor sobre isso. É uma coisa chave, assim, vocês vão ver. Acho que se vocês não sabem, precisam conhecer, mas para todos os processos de RH das empresas, né? Tanto para contratar, quanto para remuneração, quanto para promoção e por aí vai. E aí, apresentando rapidinho aqui, eu já conheço a Dani Bruzi e a Luísa Gomide já de outros carnavais. A Lu, eu acho que deve ter mais de 10 anos que a gente trabalhou juntas. E quem quiser ver o histórico profissional delas, pode ir no LinkedIn. Eu não queria falar sobre o currículo, né? Mas vou falar coisas assim que eu tenho acesso, sendo mais próxima delas. Então, hoje as duas aí estão no Elas, que é uma consultoria aí focada em RH. Para mim, é a melhor que tem aí no mercado. Faz um trabalho muito legal, muito focado nesse ambiente de tecnologia para as pessoas, né, que estão querendo realmente pensar em práticas aí que vão além daquele básico de RH ou daquela coisa mais antiga. E umas coisas curiosas, assim, né? A Luísa posta quase todos os dias que ela correu com a mãe e com as irmãs delas, não sei quantos milhões de quilômetros. Acorda, né? 8 da manhã já tem ali o post, além dela estar com a família e tal, faz esse negócio já tem não sei quantos anos. E a Dani Bruzi é surfista, gente. E tem vários projetos de surf e tal. E outra coisa também, nunca consegui subir em cima da prancha, ficar em pé. Adoro, acho super legal correr e surfar. Mas estamos aí ainda, a gente faz podcast quando a gente não sabe fazer essas outras coisas, né? Sejam bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui. Obrigada, Lê. Obrigada, Lê. Obrigada, Renato, pelo convite. A gente está super feliz de estar aqui com vocês. E realmente, eu acordo 4h50 da manhã, mas a esportista mesmo é a Dani, da dupla, porque a Dani não faz só surf, a Dani tem que ter até um LinkedIn dos esportes que ela faz, porque eu não consegui decorar. É tanto esporte que a Dani faz que eu não consegui decorar ainda. Então, eu só corro com a família mesmo. Mas super obrigada. Vai ser um prazer compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. Gente, muito, muito obrigada por esse convite. Eu adoro esse podcast. Dou muita risada, mas também aprendo muito com vocês. Então, obrigada mesmo pelo convite, foi muito bom. Tá muito bom tá aqui com vocês. E assim, eu não vou levar o crédito de esportista, porque eu ainda tenho muita coisa para evoluir, mas eu realmente foco a minha vida em conseguir fazer o máximo de esporte que eu puder. Mas é uma jornada, né? A gente vai evoluindo. Obrigada, gente. Imagina. Muito legal, E tá sejam tudo bem bem-vindas. também, galera. Tudo bem também que eu faço academia 6 vezes na semana e já acho que eu sou o quê? Triatleta, entendeu? Eu faço cardio? Não. Eu ando 10 minutos, tô quase morrendo? Tô, mas tá tudo bem. Porque pra todos os efeitos, tô indo na academia, tá? Então tá ótimo. E é isso. Agora, acordar 4h50 da manhã, eu acho que um anjinho morre no céu. Pra Mas cada você pessoa. sabe que a maior curiosidade antes da gente entrar em levels não é isso. Foi o comentário da minha irmã outro dia falando: nossa, antigamente a gente corria, levava uma vida para passar uma hora. Hoje passa tão rápido. Eu falei: você sabe qual é a diferença? Somos mães. Então, esse tempo que a gente está correndo sem os filhos, eles passam muito rápido. Então, é realmente um momento que a gente tem mais do que para cuidar da saúde, mas para cuidar da mente. E a gente vai correndo e fofocando em família. Gente, para Exato. aguentar esse povo doido do mundo do trabalho, né? Que, Exato. para Que quem não não é ouviu, fácil. sugiro escutar o nosso último podcast, que é Por que a gente trabalha tanto. Exatamente. É bem interessante. E aí, gente, o que é levels, o que é níveis, né? Aqui, que é a tradução para o português, isso conta pra gente, né? Vamos lá, se a gente for explicar, né, para minha mãe, que não sabe o que eu faço no trabalho até hoje. O que é isso? Conta pra gente, por que isso é importante? Que bichinho é esse, né? Várias pessoas perguntam isso pra gente, mas o que é Levels? E contando a história, eu conheci Levels na 99, quando eu trabalhei com o Peter Fernandes. Ele tinha trabalhado no Google, então ele conheceu essa metodologia lá. E o Google construiu Levels muito pautado em priorizar competências que são soft skills, então que são competências interpessoais.
e como as pessoas se relacionam entre elas. E essas competências muito voltadas no desdobramento do que é a cultura da empresa. Então, foi uma forma que o Google encontrou naquela época de como você priorizar a empresa no que é importante para todo mundo de uma forma transversal, independente da área, independente do nível, independente do escopo, de comportamentos e habilidades que é esperado para a empresa evoluir, comparando com a cultura dela e conectando com a cultura que a empresa espera. E aí é uma forma de você nivelar a empresa, inclusive fugindo dos vieses de título de cargo. Porque a gente sabe que, assim, empresa de tecnologia é uma loucura título de cargo, né? Você fala, eu sou head. O que quer dizer head, né? Então, eu até ouvi o podcast que falava sobre remuneração e falou exatamente sobre isso. Então, como é que a gente faz para nivelar a empresa em algo que faça mais sentido e que todo mundo consiga ter coerência sobre como as pessoas estão sendo avaliadas em diferentes áreas, fugindo do que é só o viés do título do cargo, que não diz muita coisa atualmente. Então, é como você dá um double clique na performance das pessoas e você ir muito mais para quais são as habilidades e as competências que as pessoas precisam evoluir e precisam aprender e precisam se desenvolver para entregar uma performance com base no que a empresa precisa de objetivos. E por isso que faz mudar bastante a gestão da empresa, né? Porque você está realmente indo na raiz do problema e priorizando quais são as habilidades que essa empresa precisa para ser bem-sucedida. Não, acho que só para complementar a Dani, né? Além de tirar os vieses e tudo que a Dani já pontuou, toda vez que a gente também tá fazendo um projeto com alguma empresa e a gente ainda encontra dúvidas, né? Levels, o que é levels ou por que levels? A gente sempre faz a pessoa pensar, né? Faz uma reflexão no último ano, quantas pessoas você pensou em demitir ou desligou por competências técnicas, né? Porque as pessoas ainda tentam a querer voltar para o job description tradicional, onde você vai por tarefa, ou você vai porque você precisa do técnico. Mas no final das contas, ainda mais no mundo de hoje, o soft skill é o que conta mais, e o soft skill que está ligado à sua cultura e à empresa é o que vai realmente fazer diferença no desenvolvimento das pessoas, que consequentemente vai fazer diferença no desenvolvimento da empresa. Então, eu só queria fazer esse complemento aí com a Dani também. Claro, e eu acho que um ponto legal para falar, né, o que são soft skills, né, que o pessoal vai ficar escutando, nossa, mas o que é isso, né? Então, são habilidades suaves, traduzindo, é isso, né? Não, o que a gente gosta de falar, Lê, é tudo aquilo que a gente não coloca no currículo. Basicamente, é o que a gente não comportamento, é habilidade do comportamento que a gente tem, né? De capacidade de influência, de gestão de pessoas, isso. Mas muito ligada à nossa personalidade, caráter, crença, valores, né? Então, é a maneira como a gente se relaciona com outras pessoas. Então, a gente não coloca né? Mas deveria, né? Na verdade, colocar, porque elas são tão importantes, são até mais importantes do que outras informações. Mas até exemplos aí de competências, desenvolver times, quando a gente fala de colaboração, comunicação, isso tudo são soft skills. Visão analítica, né, que é uma competência, pensamento crítico, que são duas que estão em alta, né, nos últimos anos. Resiliência. Vocês falaram uma coisa que me chamou muita atenção, né? Eu acho que a sua pergunta, Lu, ficou na minha cabeça aqui, por que vocês quiseram mandar a gente embora no ano passado? E eu acho que tem um aspecto que eu aprendi na minha vida de mundo tech, que a gente acaba contratando para resolver um problema, né? A gente acaba contratando gente para resolver um problema. E aí quando você para pensar, o que eu vivi muito nos meus dias de business partner, quando você fazia perguntas para tentar entender mais o problema, não era uma vaga, era reorganizar o time de um jeito, era passar um projeto para alguém que você nem sabia que tinha habilidade. Então é muito interessante o exercício da gente entender o que são levels, para você justamente saber diferenciar uma coisa da outra, né? Do que é soft skill, que são essas habilidades que a gente falou bastante, e que muitas vezes são ignoradas, porque a gente vê uns currículos que tem, sei lá, a lista de soft skills, e geralmente as pessoas olham isso com maus olhos, assim, tipo, legal, parabéns, que bom, mas cadê o exemplo?
né? E E aí, eu acho, Rê, que além de tudo, também quando você está contratando, é o que diferencia você de contratar um analista, de um coordenador, exato. né? Porque às vezes eu vejo assim, né, uma vaga de analista júnior. Gente, é o gerente aquilo lá. Ou então, né, é um C-level, você põe lá, é um chief, alguma coisa assim. E na verdade, o gerente resolve o problema. Então, se você tem isso organizado na empresa, né, ajuda muito a trazer a pessoa certa, não frustrar e não ter que demitir depois também, né? É por Eu isso acho que, que assim, a forma mais, né, você perguntou, como é que eu explicaria para minha mãe? A forma mais simplista e que eu acho que até minimiza um pouco do que Levels pode trazer é dizer que é uma matriz de competências por nível, né? Essa é a forma, assim, quer falar de uma forma super simplista? É isso. Só que não traz toda a potência do que muda na gestão da empresa, porque essa simplicidade da matriz, ela muda como você recruta, ela muda como você promove, ela muda como você desenha a estratégia de remuneração, porque tudo vai ser conectado a esse alicerce, né? Então, acho que essa é a riqueza, assim, só fazer uma matriz por competência não vai mudar a gestão da empresa. Implementar levels na sua essência, vai. E a gente tem, né, alguns exemplos que a gente viveu pessoalmente, né, nas empresas que a gente trabalhou, quando também na Elas, nos projetos que a gente fez, que realmente assim, os feedbacks dos nossos clientes são mágicos. Ontem, assim, só para trazer um exemplo para vocês, ontem eu recebi uma mensagem de um líder de finanças de uma empresa que a gente fez o projeto, e ele mandou assim para mim, vou ler para vocês. Dani, comentário aleatório aqui. Mas Levels está tão enraizado aqui em tão pouco tempo que já virou a forma das pessoas se comunicarem dentro da empresa. De uma apresentação que eu estou agora, estou te falando isso porque trouxeram o dado de que a gente vai recrutar um L3. E estou chocado como isso se internalizou na cabeça das pessoas. Virou uma linguagem entre todos, principalmente na liderança. Eu recebi isso aleatoriamente ontem. Então, É. assim, eu fico muito feliz de realmente ver que o que a gente está testando nas empresas está dando certo. E é muito eu interessante acho porque a gente fala muito disso no podcast, do tipo, quando você conta de levels, é tão simples quanto botar. É arrumar a casa, galera. É botar. Faz parte dos fundamentos de uma organização. E olha que feedback poderoso, do tipo, as pessoas estão falando. E tá tudo bem falar. A gente tem essa mania de ficar escondendo essas coisas atrás Verdade. de sete chaves e tarará, porque é mais fácil você controlar e você esconder das pessoas que você tá fazendo cagada. Mas é muito importante. Olha o poder que isso tem. Olha que força que isso tem, as pessoas saberem, porque é ferramenta para elas usarem. Elas sabem para que serve e elas entendem onde elas estão e para onde elas vão. É tão simples. Sabe, você impacta tanta coisa. Você falou um ponto que é super chave, assim, sabe, Dani? Que é como que você montou, que não é só você montar, é como você usa. Como que você cria uma cultura, ou, sei lá, um espaço onde esse negócio funciona, né? Você tá dando ferramenta para as pessoas, você tá dando jeito das pessoas trabalharem, para as pessoas saberem que cacete está acontecendo na vida delas. Que é tão simples. A gente passou por uma coisa dessa, eu e a Lelê juntos, numa empresa que a gente trabalhou, que foi assim... Depois, nem foi, e foi subótimo, mas saiu um negócio que as pessoas, assim, abriu tanta porta pra gente desenhar um negócio de performance que ficou tão legal, porque a gente tinha expectativa clara, sabe? Eu acho que isso tem um poder super, super legal. Você sabe outra coisa que, mais do que qual é o impacto que isso gera na empresa, que a gente já falou, nos outros subsistemas de RH, como você vai recrutar, como você vai, né, montar a sua estrutura organizacional, a gente fala que o momento de você implementar levels, não só na implementação, mas ele é super poderoso. Ele é melhor do que qualquer treinamento de liderança, porque te traz Nossa, uma verdade. consciência de quem você é como líder, como pessoa, e qual é o teu papel, que é impressionante isso, a gente viu em todas as empresas que a gente apoiou, e eu falo para a Dani, quando a gente fala da matriz, é pequeno, o processo de desenvolvimento e de autoconhecimento que Levels traz para cada indivíduo, mas também para o coletivo, e desculpa, eu fico até arrepiado, mas é surreal. Eu realmente virei uma level believer, né? A Dani, eu não sei quem inventou isso, mas agora eu sou realmente a level believer, porque eu vi na prática essa transformação acontecer e hoje, voltando para algumas experiências que eu tive em empresas de tecnologia menores, eu falava, cara, por que eu não conheci isso antes? Teria resolvido
tanto problema da empresa, mas não só da empresa, mas acho que teria acelerado tanto também o meu desenvolvimento como liderança, e eu poderia ter impactado o meu time positivamente mais rápido. Então, realmente definir Levels como uma matriz de competência está longe de ser o que Levels realmente é. Ô, Lu, e um ponto que eu queria trazer, eu acho que para corroborar com isso, para mim, assim, é aquela conversa que todo mundo odeia ter, tanto o funcionário quanto o líder e a empresa. O que eu preciso fazer para ser promovido? Né? Você tem ali todos os níveis, o que cada nível tem que entregar. Você olha e você vê. Se você tem dúvida, você pergunta. Se você está performando nesses 3 habilidades para o seu chefe, para o seu cliente interno, para os seus pares, fica muito mais fácil. Então, aquelas conversas assim, como que as pessoas estão sendo promovidas, aquelas coisas de favoritismo, o que eu preciso fazer para promover, ou o que eu tenho que performar para ser um CEO, vai estar ali, você vê a matriz. Gente, isso nada mais é do que assim, uma planilha com linhas, com colunas e as características, as habilidades em cada um desses níveis. Né? Não é nem um SAP, Normalmente gente. Não é um sistema avançado é de uma coisa planilhas. super simples, É um né? Excel. É o antigo cargos e salários, mas assim, a gente que vem de, né, ambientes mais startup, eu não sei experiências minhas, cara, é Google Docs ali, Google Sheets, você toca isso aí, faz Exato. e bota para rodar e não precisa ter a versão final, né? No caso, a gente, assim, criou uma versão e evoluindo a cada ciclo de performance, que no caso acontecia a cada 3 meses, assim. Olê, Com isso é super certeza. importante porque sai do que eu acho. Exato, Eu exato. acho que A você gente vai para as deveria... evidências, a gente E vai não para as sai, e evidências. não é do que eu, Luiz, acredito. O grau de exigência está ali estabelecido entre Para a todos. empresa, Para a para a empresa. empresa toda, Então, É isso. muito não fácil é. você dar umas porradas no coleguinha do lado e falar assim: meu filho não viaja que você tá dando de graça. Ou falar assim: Não, meu filho não sim. viaja que essa pessoa. Você vai matar o ser humano, ele tem que, sei lá, se jogar, pegar fogo pra ganhar uma gente, promoção, né? Você e dá consegue alinhar essa barra. protagonismo. É Porque isso. assim, você começa a olhar para o CEO, para os diretores, você fala, nossa, mas peraí, essa pessoa não está performando esse skill. Então, assim, você dá transparência, você Sim, dá sim, autonomia para as sim. pessoas, né? E aí a Não, pressão começa a aumentar. isso é Isso eu uma acho coisa que ótimo. isso é uma coisa que a gente fala, né? Será que as empresas perguntam, será que a gente deveria publicar a matriz para todo mundo e todo mundo deveria ler as competências e as habilidades que são esperadas de toda a liderança? E a pergunta que a gente faz é, por que não? Por O que que você não? está querendo esconder, assim? Como minha mãe fala, não Concordo. cai uma orelha. Tudo bem, minha mãe fala, não Exato. cai uma teta. Não cai uma Mas é orelha. insegurança, né, Entendeu? gente? Fazer É esse insegurança negócio. das Cara, pessoas, né? você deveria dar essa transparência e não ter receio dela, porque no final das contas a gente não está falando de compartilhar. A gente não está falando de compartilhar algo que é sensível, a gente está falando de compartilhar o que é esperado de todo mundo. A gente só está dizendo qual que é o grau que é esperado de todo mundo, né? Então, acho que, na verdade, é super saudável você ter essa transparência. Inclusive, quando a gente está falando, eu participei de um evento que estava falando sobre diversidade no sentido de medir performance versus a subjetividade de fazer isso e não conseguir e assim, ficar muito mais distante, né, para os grupos de minoria, para as mulheres, conseguirem mostrar a performance na mesma pegada que os homens, enfim. E eu falei para eles, cara, se a empresa não tem levels, é praticamente impossível garantir uma coerência em volta disso. O primeiro ponto, o ponto inicial que a empresa precisa fazer é implementar levels, porque a subjetividade vai continuar existindo, mas todos os vieses vão estar mais escancarados. Porque vai estar escrito ali o que é esperado. E a pessoa pode dar a volta de falar, não, mas eu acho que a pessoa não fez no grau de exigência do que eu queria. Mas por quê? O que ela fez que não demonstra que ela está demonstrando essa competência, essa habilidade que está escrito aqui, que é o que é importante para a empresa? E então acho que é uma forma da gente começar a dar um passo a diminuir essa subjetividade, diminuir esses vieses e a liderança conseguir tá num outro grau de maturidade para falar sobre o que é a performance das pessoas e por que elas estão prontas para ser promovidas. E isso, inclusive, ajuda a gente no tema de diversidade, porque, né, é mais difícil a gente conseguir ir para um lugar do achômetro, ir para um lugar, não, mas é porque. Não, você vai ter que sustentar exatamente o seu viés. Se você tem esse viés, você vai ter que sustentar ele, porque está escrito aqui que a pessoa tem que demonstrar isso. E só Feito. puxando um gancho da palavra do protagonismo que a Lê trouxe, é muito engraçado porque a gente vê muito das empresas falando do protagonismo do colaborador em busca do seu desenvolvimento, mas se você também não está publicado e claro do que você espera, as pessoas podem se desenvolver por um caminho
que não necessariamente seja o caminho que você quer. Então, não existe protagonismo se você não tem declarado o que você precisa. Então, declara, porque no final das contas, a pessoa vai conseguir olhar e falar, bom, beleza, eu já entendi, eu tô aqui, fiz meu autoassessment, eu preciso desenvolver isso, 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 e aí sim, vem o protagonismo e a pessoa pode correr atrás do autodesenvolvimento. Lu, não poderia concordar mais com você, assim, eu vejo muito, quando eu trabalho com os clientes de planejamento estratégico de OKRs, mas o meu time não performa, o meu time é muito ruim, tá bom, o que você espera deles, de cada uma das pessoas? Eu não sei. Então, gente, assim, se você não sabe, como é que a pessoa vai adivinhar, né? Tem a clássica frase da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para Exato. onde você quer ir, qualquer caminho serve. Não, Então, e é assim, aquela coisa, eu assumi um time uma vez que viraram pra mim e falaram, olha, você tem que avaliar se essa pessoa vai ser desligada ou não. Eu falei, putz, tá bom, vamos ver. Com base em quê, né? Não, beleza, tipo, não tá performando, tá bom, vamos entender. E literalmente era tão exclusivamente quanto você, como líder, sentar com o stakeholder que essa pessoa tem de falar, é isso que você tem que esperar da pessoa. 6 meses depois, a pessoa eles estavam brigando comigo pra dar um aumento maior, sabe? Tipo, é tão simples quanto você estabelecer expectativa, sabe? A gente fala muito disso aqui no podcast, o quanto é importante vocês falaram isso também várias vezes hoje sobre é o ponto de partida, muitas vezes. Se você não sabe por onde, se você não tem a estrutura, que é o que é esperado do ser humano, você está gastando seu tempo, você está jogando dinheiro fora, né? E a coisa está começando a se estabelecer. E aí, eu trago a pergunta. A gente falou, vendemos aqui, fizemos o case, entendeu? Da igreja dos levels. E aí eu pergunto pra vocês, quando que é o melhor momento pra fazer isso? Em que momento? Qual que é o estágio? Tem um estágio? Tem um momento certo? Como é que eu faço? Sabe? Porque geralmente são essas perguntas que eu vejo em grupos de discussão. As pessoas falam, amei! Mas é que assim, sabe? É que eu tô nesse estágio, então não sei. Quando que é o momento certo? Aí eu vou deixar a Dani, mas acho que eu e Dani pensamos nesse ponto muito parecido. Você começou a empresa, você põe levels. Você construiu sua cultura. Amo. Level só não pode vir antes da tua cultura. No final a empresa nasceu, a cultura nasceu, coloca levels, porque você já vai começar a construir as coisas da maneira correta. Você já vai, né, recrutar as pessoas com muito mais assertividade. Você está construindo uma empresa. Se você tem muito claro o que você precisa para escalar a tua empresa para o momento zero da fundação até, né, unicórnio, sei lá, exit, não sei o quê, se você colocar desde o começo, você vai contratar com mais assertividade, você já vai dar clareza do que você espera das pessoas, as pessoas já vão ter muita certeza de se elas querem ou não fazer parte daquela cultura. Então, para mim, é do momento zero. E assim, gente, vamos lá, você pessoa fundadora, você vai contratar pessoas, você põe uma planilha, qual que é o nível, qual que é o cargo e quais são os comportamentos que você espera dessa posição. É isso. As simple as that. Mas eu não sei fazer, o que eu faço? A gente tem duas Contrata pessoas aí o aqui, povo, gente, cacete, porque sabe fazer um negócio. Chama elas. Chama elas, literalmente chama elas, sabe? Tá Não, aqui. mas assim, ó, a menor empresa que a gente implementou Levels tinha 80 pessoas. E eles tinham 2 anos de operação. Então, é o que a Lu falou, concordo total. Você precisa ter uma cultura estabelecida. Precisa ser para sempre? Gente, nada é para sempre. A empresa não precisa ter um receio de que ela não vai poder mudar os levels. Levels vai mudar à medida que a empresa for evoluindo. O que não dá é para ele mudar todo mês. E isso não vai garantir coerência, isso não vai garantir consistência. Mas os projetos que a gente implementou, depois de 1 ano e meio, as empresas revisitaram algumas escritas, algumas competências, e isso é natural. A maior empresa que a gente implementou tinha 600 pessoas, e não foi fácil. Implementar levels depois que já tem muita gente é mais complexo. Isso não quer dizer que não vai dar certo, mas isso quer dizer que vai dar mais trabalho. Trauma, vou ligar pro meu terapeuta depois dessa, que eu lembrei de uma meia dúzia situação, Não, entendeu? O e coração assim- já acelerou aqui. Já um pouco nervoso. E aí depois, assim, você vai começar a colocar os níveis, aí você vai ver que as pessoas estavam em algumas posições não estão, aí você vai ter que fazer downgrade delas, então... Quando tem o downgrade, minha filha, ai, que desespero que você tem um VP que devia ser gerente, e aí você faz o quê? Enfim, é meio desesperador. E assim, gente, todas as empresas de tecnologia utilizam metodologia de levels. A Amazon utiliza, Google utiliza, Uber utiliza, Facebook utiliza. Nubank colocou depois de bastante tempo. Então, assim, é isso que a gente fala, né? Se você, fundador, ou você, RH, quer conhecer a metodologia e quer implementar, e está no estágio de empresa 80, 100, 150, 300 pessoas,
você tá no momento, assim, chave para Agora. isso não dar tanto trabalho depois. Passou de 1.000 pessoas, vai dar certo também, mas vocês vão ter que estar dispostos ao tempo de implementação, e não é só o tempo de implementação, né? O que a gente escuta também da liderança dos fundadores é o quanto, é o que a Lu falou, a implementação, ela tira do tapete um monte de coisa e várias conversas que não estavam acontecendo da forma ou de forma tão objetiva ou de forma tão clara como deveria acontecer. Então, imagina fazer isso numa empresa onde tem 100 líderes. Então, em 100 líderes, eles vão estar tendo conversas que talvez eles não tiveram nos últimos anos. Não, Então, mesmo tudo isso... estão tendo essas conversas, Dani, eles também estão refletindo sobre eles, se eles Porque eles estão... também estão recebendo um level, né? Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Exato. A gente construiu na Elas uma metodologia que protege muito tudo isso Sim. e que faz com que isso seja mais cadenciado e mais organizado e minimize o impacto, né, até emocional na empresa. Mas, obviamente, que não tem como a gente dizer que ele não tem, até porque, né, um fundador me mandou mensagem, esse mesmo fundador que mandou mensagem ontem, ele falou assim, cara, mas bagunçou o emocional da galera. Eu falei, é por isso que funcionou. É por isso que tá funcionando. Então, mas deixa eu falar um ponto, né? É uma conversa organizada, não é aquele eu acho, eu tô triste, surtou. A gente vai dar um formato para essa conversa acontecer de uma maneira organizada, eficiente, Profissional. produtiva, sim. Porque é isso que é interessante. Se você não tiver essa conversa de níveis, vai ficar aquele todo dia, ai, mas eu quero ser promovido, mas porque, mas eu tô indo melhor do que meu coleguinha. Gente, quando você faz isso, é um termo que eu aprendi em uma empresa que eu trabalhei. Você faz uma limpeza das conversas. Limpa tudo, arruma tudo e foca em ganhar dinheiro, não em ter essas conversas de dia a dia que desgastam a gente, sabe? Exato. E vamos lembrar que nós somos seres humanos. Então, se alguém tem alguma expectativa de que as pessoas não vão sofrer e que não vai ter uma reação emocional, já errou, que não devia nem tá nessa área. Porque somos seres humanos, galera. A gente vai sofrer, a gente vai ser feliz, vai passar. A gente passa e tem que viver as nossas emoções durante essas mudanças, porque é mudança. Você tá pegando uma das coisas que é mais estruturais sobre expectativa e carreira de um ser humano dentro de uma empresa, você tá dizendo, agora, principalmente se a gente tá falando de lugar maior, agora, você tudo aquilo que a gente falou, isso mantém, isso muda, sorry. Tomamos uma decisão, estamos organizando, faz parte das dores dessa organização, tentei fazer da melhor maneira possível, mas isso não existe mais, ou isso é visto dessa forma. Isso significa que o que a gente achou que estava indo bem, na real não tá indo tão bem. Ou o que a gente achou que não estava indo tão bem, minha filha, dinheiro no bolso, tá ótimo, arrasou, foi tudo. Então, sempre vai ser um processo muito emocional. E aí eu vou sempre bater nessa tecla que quanto mais cedo você começar, melhor. E eu lembro que eu aprendi isso com a Dani. Esse negócio eu aprendi com a Dani, que eu vou falar agora. Putz, Dani. Você mesma? Eu sou uma empresa muito pequena, o que eu faço? Eu não tenho nem estrutura de cargo direito, eu tenho, sei lá, 10 pessoas, gata. Quais são as habilidades que você precisa para fazer a sua empresa crescer? E usa isso. Você vai ter um bando de generalista? Usa isso. Que isso já te dá uma ideia, porque depois você vai começar a abrir. Mas agora, usa o que você tem nesse momento. E aí, gente, tem um outro ponto que justamente, assim, quando a gente tá querendo construir esses níveis e trazer essa clareza, mesmo que seja nas habilidades, geralmente, um dos principais selling points, onde a gente consegue convencer as pessoas da minha vida vivida, é quando a gente precisa dar uma organizada em remuneração. Né? Porque, se eu não me engano, eu posso estar errado, nasceu, né, cargos e salários, nasceu desse lugar de cargos e salários. Obviamente, a gente está falando da grande importância dos cargos, os salários é consequência. E assim, Dani e Lu, eu sei que vocês trabalharam horrores com isso, queria muito ouvir de vocês, assim, como é que, olhando dessa forma que a gente está falando tanto de expectativa, quando que isso conecta com remuneração, de que forma, né, para as pessoas entenderem realmente que remuneração é mais consequência muitas vezes, né? Acho que é justamente aquilo que a gente estava falando, da coerência do cargo, né? Porque o cargo ele se tornou um rótulo que não tem muita coerência entre empresas. Então, se a gente for pensar na questão da pesquisa salarial, né? Quando a gente vai fazer a pesquisa salarial usando uma base de dados, a grande dificuldade que tem é comparar banana com banana, porque a gente vai pegar a nossa estrutura de cargos que a gente tem na nossa empresa, que não está bem nivelada, que está cheia de vieses, que não tem levels por trás, e vai tentar comparar com a da pesquisa salarial,
que tem outra metodologia, né? Então, quando você não tem a casa arrumada, provavelmente você vai comparar banana com maçã. E aí você já vai começar a fazer toda essa salada mista de remuneração e você já nem sabe mais a estratégia de remuneração que você está adotando, muito menos conseguindo trazer essa coerência para dentro de casa. Então, você não consegue garantir para a pessoa que, cara, eu estou te pagando de forma justa com o mercado. Você pode até falar isso, mas você não vai conseguir garantir que isso é verdade, né? Então, Levels ajuda muito em remuneração, porque você começa a organizar a casa para você comparar banana com banana no mercado e você garantir que a pessoa está sendo remunerada da forma mais coerente possível. Se a gente fosse pensar assim, no mundo ideal, todas as empresas tivessem levels, a comparação de mercado ia ser Nossa. muito melhor, muito melhor. Não tem, assim, a gente ia viver outro momento em termos de comparação de remuneração e a gente já está tomando decisões que são bem mais fundamentadas do que a gente faz hoje, né? Então, hoje a gente está falando de um ambiente de empresas que nem faz faixa salarial, que nem usa pesquisa de mercado, ou quando usa aquelas pesquisas abertas que a gente recebe por e-mail, que não tem muita coerência, para ser sincera. Ou faz assim, ó, eu acho que um dev ganha isso. Não, tá ganhando muito bem. Exato, exato. Então, tudo começa de vamos arrumar a casa para a gente ter coerência no nivelamento, e tendo coerência no nivelamento, a gente usa uma pesquisa salarial de forma mais cadenciada, de forma mais coerente, garantindo que a gente está comparando banana com banana e sabendo quanto que as pessoas deveriam estar ganhando, para daí a gente definir a nossa estratégia de remuneração e aí remunerar as pessoas e poder falar com segurança. Cara, a gente fez uma pesquisa, é com base nos nivelamentos, a gente fez um nivelamento justamente para também gerar essa coerência na remuneração, e agora as faixas salariais estão coerentes por level, por área, e o seu salário está dentro dessa faixa, nesse lugar, por causa disso, disso e disso. Quando você for promovido, você vai para uma nova faixa salarial que está condizente com as competências e com as habilidades do que a gente espera no próximo nível. Então, essa conversa, ela é muito melhor e ela traz muito mais riqueza para a pessoa que está recebendo uma promoção do que, cara, você manda muito bem, continua assim, você foi promovido. Sabe, toda- só fazendo uma conexão que não é pura e simplesmente com remuneração, mas eu vou jogar aqui um quem nunca, né? Tipo o Renato agora. Quem nunca viu você num processo seletivo? Ah, não, esse é o salário da pessoa, então essa pessoa é um C-level. E isso para de acontecer, porque isso é basicamente o rabo balançar o cachorro, né? Então eu acho que levels também ajuda no recrutamento, não só você entender exatamente quem você está buscando, mas você olhar exatamente quais são as competências que essa pessoa apresenta, e aí sim você fala, bom, então essas competências é do level tal, por isso a remuneração tá. E não o contrário. A remuneração vai ditar qual que é a sua senioridade. Porque isso eu estou trazendo aqui, mas acho que quase não acontece. Nunca Não, todo gente, lugar. mas eu não posso Gina! deixar de notar o rabo balançando o cachorro. Exato. Por favor. Faz todo É que a sentido. Dani, São as melhores analogias, Luísa Gomide. Melhores analogias. olha, se vocês quiserem me chamar para um próximo podcast, a gente pode falar só de analogias. Eu tenho ótimas referências. Não, perfeito, faz todo sentido, gente. É isso mesmo, assim. A mesma sensação, eu vou usar isso também quando eu for falar com os meus clientes, que é a mesma sensação que eu tenho quando eu vou conversar com gente sobre saúde mental e avaliação de desempenho, né? Que eu falo muito com a galera sobre isso. E toda vez que eu vou entrar lá pra falar, a galera começa a vir com umas coisas assim, não porque a gente quer ter um processo, a gente quer ter isso, não porque a gente quer ter palestra de saúde mental. Eu falo assim, tá bom, deixa eu fazer umas perguntas pra vocês. Perguntinha aqui. Fazer um negócio. Vocês têm isso? Vocês têm level? E você começa a fazer perguntas. Tá clara a estratégia? Como é que tá desenvolvendo? A galera ficou na minha cara. A galera ficou na minha cara assim. Não, mas eu quero falar de saúde mental. Falar assim, linda, vamos lá. Saúde mental, amor, querido. Vamos lá, saúde mental. Tem 6 fatores que conectam com saúde mental. Um deles é essa clareza do ser humano, onde ele está, o que ele faz. Porque você ter uma estrutura dessa é muito mais fácil de você dar autonomia para o ser humano. E o ser humano precisa de autonomia para o bem da saúde mental. Então é uma coisa assim, o que a gente está falando aqui também melhora a experiência de saúde mental do ser humano na firma, na empresa. Fica muito melhor. Mas saúde mental, Levels, não tem como a gente não falar de avaliação de performance, gente.
Não tem, eu sei que ninguém gosta de falar desse tema aqui, a gente quase não fala. Eu sei o que Mas assim, acontece, a gente sempre acaba na avaliação de performance. né? Avaliação de Exato. performance e diversidade. Eu Mas assim, amo esse tema. Eu devo ser um É. surtado que ama esse tema. Eu adoro falar disso. agora, o que eu vejo, assim, por exemplo, essa semana mesmo, um cliente meu, a gente quer pagar bônus por performance, mas não sabe como é que a gente faz com relação aos OKRs, porque OKRs, teoricamente, você não pode levar em consideração na avaliação de performance. Gente, é levels. Levels é a resposta. Então, o que você tem que avaliar? Se aquela pessoa está performando com relação ao que é esperado daquele nível. E mais nada. Então, assim, vai facilitar a sua vida, ficar tendo meta individual. Comitês longuíssimos de avaliação de performance, ninguém sabe nada. É levels, a pessoa está performando com relação àquela matriz ou não. E você vai promover, é exceção. Porque de 100% das pessoas, você vai promover o quê? 10%? Né? Então, assim, com base naquilo ali, as pessoas que já estão performando no próximo Sim. nível devem ser promovidas. E a conversa também de avaliação fica muito mais tranquila, assim. Melhorou essa experiência de avaliação, assim, 100% numa empresa que eu e eu trabalhamos. E você tira aquele negócio de rating. É assim, ou a pessoa vai ser promovida, ou precisa de plano de desenvolvimento, ou tá ok, né? Então você Acabou simplifica curva muito. forçada, Acabou. acabou dar nota para as pessoas. É uma loucura a dificuldade que as pessoas têm de abrir mão de nota. Eu tive umas conversas com uma galera aqui da Europa, que a Europa tem uma estrutura de RH e corporativa muito mais saudosista, ou seja, eles têm uma dificuldade de abrir mão. Então, quando você vai falar, por exemplo, a estrutura de People Partners dele, só para fazer um paralelo, é extremamente operacional. Se você não tem um autoconhecimento em labor law, não vai. E é super interessante, porque, tipo, até quando isso é importante? Mas, enfim, isso é outra conversa. O ponto tem uma dificuldade de abrir mão dessas coisas. Tem uma dificuldade desesperadora de abrir mão dessas coisas, assim. Precisa de controle, precisa desse nível. E você não precisa de tanto controle assim, gata. Abre mão deste controle. Os levels te dão já essa sensação. Já vai, porque quanto mais você tem essas estruturas, menos necessidade de controle você tem. Necessidade de controle é falta de estrutura, é falta de fundamentos. Quanto mais você sente que tudo tá saindo dos seus controles, é porque os seus fundamentos não estão fortes o suficientes. E levels, como a gente tá aqui pregando pra galera, é um dos principais fundamentos de uma organização depois de compliance, depois de você não ser preso pelo business que você faz. Depois da cultura também. Exato, depois da cultura, desculpa, você tem razão. Depois da cultura, né? Que é tipo, não seja preso por o que a gente acredita e quem é quem. Daqui, gata, vai com fé. Vai com fé. Não, e esse ponto... Não, Vai. eu só queria falar que a questão do curva forçada, aqueles quadrantes, não sei o quê, bom, eu não vou entrar nesse ponto, senão a gente vai ter 2 horas de podcast. Eu só vou falar que quando você tem levels, você já deixou muito claro o grau de exigência. Então você não precisa ficar comparando as pessoas, né? Porque você já definiu o que você espera para cada um dos levels, independente da área que você esteja, independente qual é o meu estilo de gestão. Então, a gente não precisa, já está equalizado, né? O que a gente espera. Então, acho que é essa clareza. E a própria autoavaliação, quando você tem muito claro aquilo que eu preciso fazer, traz já aquele autoconhecimento que eu falei anteriormente, realmente aqui, acho que... A pessoa bate o olho e vê, é incrível, não é? Realmente, As pessoas sabem, as pessoas sabem, a gente Isso chegou aqui eu num não tô ponto... fazendo, não. Nesse grau aqui, dessa forma, nessa frequência, Eu até ainda tenho... não. Exato. Sabe uma coisa que a gente testou uma vez? Quando eu liderava People em finanças, a gente testou trazer algumas pessoas para elas se defenderem com o manager. Só que a gente pegou nos times que a gente sabia que tinha um ambiente mais seguro e mais preparado. Foi tão limpo a conversa, foi tão fácil a conversa. Foi claro, a pessoa falou, olha, eu acho isso aqui, o manager complementou com algumas coisas, o head da área falou, olha, eu acho isso, os stakeholders falaram, não, realmente, isso faz sentido, olha, eu vejo isso daqui, teve aquela situação tal, olha, isso daqui não é legal. Então teve um espaço de alinhamento para a pessoa, inclusive, receber, obviamente isso é outro NIRV, mas um espaço de alinhamento ali para a própria pessoa, que era um nível de transparência que é tipo assim, ok, funciona, não funciona, sei o que eu tenho que trabalhar daqui para frente, obrigado. E aí a pessoa saiu, depois a gente discutiu o salário, tipo, beleza, o que isso significa para salário e tal, mas tem uma relevância tão importante, é tão legal. E um outro ponto que eu queria trazer é em relação, né, à cultura da empresa. Então, quantas vezes eu escuto de fundador ou fundadora trazendo que, cara, eu acho que eu contratei as pessoas erradas. Eu acho que eu contratei a minha liderança errada. A minha liderança não é tão analítica, a minha liderança não é tão crítica, eu tenho que botar muito a mão na massa, eu desço muito, eu preciso trazer pessoas mais estratégicas, eu preciso seniorizar a empresa. Eu fiz tudo errado. O que eu fiz de errado?
E aí eu falo, cara, na hora que a gente implementa Levels, você consegue ver nitidamente quais habilidades e competências você não tem dentro de casa. Você consegue ver na maioria da empresa, você consegue ver isso de forma transversal, analítica. Nessa área eu não tenho essa habilidade, é por isso que está gerando esse problema, é por isso que eu não consigo gerar performance, é por isso que eu não consigo bater a meta. Nessa liderança, eu não tenho essa habilidade desenvolvida. E as decisões ficam muito mais fáceis e muito mais coerentes de, então tá, eu vou desenvolver dentro de casa, eu consigo fazer isso, eu vou contratar uma ferramenta para me ajudar nesse desenvolvimento, e fazer com que essa alavancagem da liderança aconteça, ou eu vou contratar pessoas para ajudar a ter mais coerência nessa cultura, porque não dá para você implantar uma competência dentro de alguém. Ou você vai semear aquilo e ela vai desenvolver aquilo, ou você vai trazer de fora para ela dar exemplo, para ela ensinar, e para essa cultura ser mais homogênea. Ô Dani, eu gosto muito, eu acho que para a gente fazer, por exemplo, um trabalho de desenho organizacional, de org design, que é uma das coisas que a gente faz bastante, quando você tem estrutura de levels, fica muito mais fácil, né? Porque você fala, aqui a gente tem uma cadeira de C-level, o que essa pessoa precisa ter? Ah, tá, aí você faz esse depara, aí você vê, com esse gap, a gente vai desenvolver essa pessoa, vai colocar uma pessoa embaixo, vai colocar a pessoa em uma outra posição, ou vai trazer uma outra pessoa para essa cadeira. Então, assim, para tudo que você for fazer, fica muito mais fácil, até para demitir, né? E sem falar Você de precisa. movimentação interna, né? Não. Porque você tem uma habilidade Não, clara de total. mapear skills e aí você consegue mudar gente de carreira que nunca imaginou que podia fazer uma coisa diferente. Essa pessoa tem uma carreira brilhante num lugar novo, mas porque você sabe que tem habilidades transferíveis. E, gente, futuro do trabalho. Você precisa trabalhar habilidades transferíveis, porque alguns dos trabalhos vão mudar de cara, vão mudar de maneira. Então, a importância de você saber as habilidades do seu time, através do que é esperado, você vai ter uma flexibilidade muito maior, e sem falar no impacto social que você tem ao seu redor, de poder dar espaço, de poder pegar pessoas que talvez nunca teriam uma oportunidade como essa e puxar para uma oportunidade nova e ter uma carreira brilhante, né? Numa coisa que, putz, financeiramente talvez seja muito mais bem sucedido, essa pessoa finalmente trabalha na sua potência, sabe? Então tem um Total, valor. total. E do lado do ponto de vista de business também, quando você tem isso bem organizado e sabe as pessoas em quais níveis elas estão, você consegue mapear quais são os pontos estratégicos, aqueles projetos estratégicos do ano, e quais são as habilidades que a gente precisa para entregar aqueles projetos, e aí você faz um deparo para as pessoas. Ah, então as melhores pessoas para a gente alocar nesses projetos são essas, independente das áreas. Então a gente já fez muito isso, assim, teve ótimas surpresas, né? Tanto de passar, sei lá, pessoas às vezes de uma área de operações para produto, passar gente de finanças para marketing. Então é uma coisa que, assim, Exato. eu gosto muito, que a gente É super fazer legal. eu não sei se deve ter um nome próprio para isso, mas assim, é alocar pessoas com os projetos prioritários, né, da empresa, alocar os skills certos nos lugares certos, assim, eu acho que tem uma É um talent vantagem mapping, gente. É um competitiva. talent Sim. mapping mais avançado. Gente, é org design. É Também. org design. Quando você fala de org design hoje, você primeiro fala de capabilities. O que você vai precisar Real, daqui a né? 3 anos para o seu business, se você já tem essas competências dentro de casa e você se prepara para ou desenvolver, que foi o que a Dani falou, ou você fala, bom, beleza, agora já... E aí você não contrata mais por contratar, você fala, não, beleza, esse é o meu objetivo como empresa, eu não tenho aqui, essa vou desenvolver interno, essa eu vou ter que buscar no mercado. E o Desculpa onboarding aí, é Luísa, muito que, melhor. Gente, desculpa aí, Luísa, que fez o curso de Harvard de Org Design, tá? Beijinho na ombrinha dessas aí. Não. Mas Eu é fiz isso, um curso gente. de org design mesmo, mas não foi o de Harvard foi outro, mas eu fiz, e é isso, é o org design puro e simples, ou seja, no final, gente, levels, não interessa o problema que você tem, ele vai resolver. Real, é tão real. A gente sempre volta pra essa discussão. Gente, A gente sim, volta, verdades. a gente sempre vai voltar pra cultura, Porque é o estratégia alicerce, e por levels. isso. É por isso. Brincadeira Cultura, à parte, estratégia e levels, é isso, Rê. Cultura, É. estratégia e levels. E... São as 3 coisas que o fundador, que a liderança tem que estar preocupada. Exato. E aí, assim, pensando, né, a gente falou pra caramba, a gente adora falar, né, eu brinco, por isso que a gente tem um podcast. E aí, pensando assim, né, vamos pensar num resumão de tudo que a gente falou. Para a empresa, né, então, assim, vou tentar puxar aqui, vocês vão me complementando. Para a empresa, quanto antes, melhor, você pode fazer a partir de 1, 2 pessoas. Isso vem logo em seguida da estratégia e da cultura, né? Que esses 2 pontos vão te dar input para você trabalhar a sua matriz de níveis.
Vai tirar um monte de problema de conversa, de falta de transparência, favoritismo em promoção, aumento salarial, contratação, vai resolver um monte de problema que você pode ter com mimimi, você vai deixar a galera focada em entregar, né? Tem algum outro ponto que eu esqueci do ponto de vista de empresa? Acho que ajuda você a tangibilizar a cultura, né? Com tudo isso, é o jeito mais prático de você sentir. Traduzir para o dia a dia, quais são os Tradu- comportamentos observáveis. É isso. E você consegue literalmente trazer aquele protagonismo que todas as empresas falam, ele vem através do Levels também. Perfeito. É isso aí, galera. A gente praticamente falou assim: qualquer head de people que tá ouvindo, agora você já sabe qual agenda você tem que gritar dentro da firma. que é a agenda que você tem que pular lá dentro e fazer, né? Agora eu faço a pergunta que eu gosto de chamar de manual de sobrevivência. Qual o manual de sobrevivência do ser humano? Porque a gente fala hoje, obviamente o tema de hoje é natural a gente falar mais com a empresa do que ser humano. Mas eu adoraria, Dani, tô muito curioso para ouvir Dani e Lu, qual que é o ponto de vista de vocês quando a gente pensa no ser humano que vai lá entrar numa empresa, que está numa empresa, qual que é o manual de sobrevivência do ser humano no mundo de levels? Bom, vou dizer minha opinião aqui, Lu, queria te ouvir também. Primeiro ponto, eu acho que se a empresa que você está não tem levels, passa esse podcast para o RH ou para a sua liderança e faz com que eles implementem levels. Ou faça você mesmo, puxa com seus coleguinhas e faça na Gente sua que área. faz isso, o pessoal de Exato. engenharia tem o costume de o RH não vai fazer, gata, eu vou fazer aqui porque eu preciso me organizar. Exato. Não, tecnologia, né? Os desenvolvedores, eles já fazem o próprio levels quando o RH não faz. Eu acho ótimo isso. A gente tem que incentivar a área de tecnologia a ter esse protagonismo, porque ajuda o RH, inclusive, a construir algo que está fazendo sentido para a realidade vivida da empresa. Mas eu acho que já existem vários conteúdos. A própria Amazon, se você procura sobre o processo seletivo da Amazon, você vai ver sobre os Leadership Principles. E você vai ver exatamente as competências que a Amazon espera para qualquer pessoa, seja ela líder ou não, em qualquer lugar da organização. Aquelas competências são competências que eu acho, assim, top trends de empresas de tecnologia. Se você está procurando, cara, o que eu preciso me desenvolver para eu conseguir mandar bem num processo seletivo, para eu conseguir mandar bem dentro da minha empresa, para eu alavancar o meu desenvolvimento, se a minha empresa não tem levels, procura o Leadership Principles da Amazon e foca em ferramentas que vão te ajudar a desenvolver nessas habilidades. Foca em cursos e infoproduto que vão te ajudar a adquirir, né, ou a melhorar essas habilidades. Agora, se a sua empresa tem levels e você ainda não leu o que são as competências do seu nível e do próximo nível, eu sugeriria de você fazer isso e colocar qual de cada uma das competências, com que frequência e recorrência e consistência você faz elas. Porque daí você vai conseguir ter um nível de autoconhecimento de, puta, essa competência nesse jeito aqui eu já faço com uma frequência, com coerência, toda vez que eu preciso demonstrar essa habilidade eu consigo. Mas essa daqui não. Essa daqui ainda tem um longo percurso a recorrer, né, a seguir. E aí você pode criar o seu próprio plano de desenvolvimento individual e alinhar com a sua liderança, ou alinhar com uma pessoa que você confie muito, que conhece o seu trabalho, e falar para ela, olha, eu estou querendo me desenvolver nesse ponto, o que você acha? Aqui é onde eu acho que eu não tenho tanta frequência, coerência e consistência. Então, eu daria essa dica. Sistema de apoio é tão importante, Dani. Nossa, isso me lembrou assim, sistema de apoio, desculpa, Lu. Sistema de apoio é tão importante você ter essas pessoas, porque a gente sempre pesa pro lado da liderança, mas ter essas pessoas que te conhecem, que são o seu sistema de apoio na empresa, sempre, essas pessoas te falam umas verdades, viu? Te dão umas porradas. E é bom. É bom porque às vezes você tem, a relação com a liderança, às vezes tem algumas coisas mais, às vezes a gente tem alguns receios naturalmente, dependendo de como você lida com isso. Então ter esse grupo de confiança é maravilhoso. Nossa, sempre tive uma pessoa que me dá uns gritos, falava assim, você tá doido? Você entendeu? Sabe, é maravilhoso. Diz aí, Lu, desculpa. Não, é só para dizer que eu tô 100% de acordo com a Dani, e só para dar mais um pitaco do porquê fazer o que a Dani falou para vocês fazerem, é que assim, acho que vai ser a primeira vez que você vai realmente ter uma conversa de alto nível sobre carreira. E não entrar naquelas conversas onde você está defendendo o seu ponto de vista da sua senioridade e o teu gestor está defendendo dele. Você vai experimentar o que é realmente uma conversa de desenvolvimento. Então, se você está numa empresa realmente que tem levels, primeiro, parabéns, que sorte. E 2, faz isso que a Dani falou, agenda uma conversa com o seu gestor que você vai experimentar o que é uma conversa de carreira.
E E tá eu vou tudo bem. adicionar um ponto aqui, que é, se você ainda não tá na empresa, mas você vai entrar numa empresa, A mesma coisa. pergunta, né, qual que é a matriz de levels ali, ou o que que é esperado da tua posição, né, em termos de soft skills, e o que que você precisa para a próxima. E se a empresa não tem, pede para eles criarem, porque senão você vai entrar e eles não sabem o que esperar de você, aí eles vão achar que você não fez um bom trabalho, mas assim, da cabeça deles, entendeu? Então é uma forma de você se proteger, garantir a sua performance, deixar claro que é necessário você entregar, você performar. Então acho que esse ponto também é super importante para quem está nos processos seletivos. Exatamente, Agora, pessoal. não deixaria de dizer que se você é RH ou você é fundador, fundadora, quer implementar Levels, procura elas. A gente vai fazer um curso sobre Levels em outubro. Procura a gente no LinkedIn, manda mensagem, A gente vai Daniela botar os Bruse, links Luísa aqui na descrição, Gomide. galera. Botar os links delas aqui tudo na descrição para vocês conseguirem já acessar direto. A E gente conta vai. rapidinho, assim, como que é, para quem que é, para as pessoas saberem aqui. Acho que é legal já direcionar, né? Boa. São para pessoas de RH, profissionais de RH, tanto liderança de people quanto profissionais que estão, né, em posições de HRBP, desenvolvimento, remuneração, mas também para fundadores e fundadoras de startups, né? Então, empresas ali até umas 200 pessoas, acho que vai ser bem interessante fundadores e fundadoras participarem desse conteúdo. Vão ser 6 aulas ao vivo em outubro, online, mas é ao vivo, não é um conteúdo gravado. A gente vai trazer várias práticas, a gente vai contar de forma super didática como a gente faz na Elas, sem esconder nada, a gente vai trazer exatamente como a gente constrói com os nossos clientes. E ainda vai ter a participação do Gui Azevedo, que é fundador da Alice, na primeira sessão. Ele vai contar por que ele é um Levels Believer e o que mudou na gestão da empresa. E semana que vem a gente tem uma live. Semana que vem, vocês não estão sabendo que semana que vem que é, né? Então, dia 30 de agosto, 30 de agosto, a gente vai fazer uma live. Então, procura a gente que a gente passa mais informações da live, mas é basicamente isso. E depois do curso, vocês ainda têm direito a uma mentoria com a Elas para ajudar vocês, né, na construção e no pós dessa implementação. Sensacional, hein? Imperdível. Gente, um curso desse, vocês precisam entender que um babado desse é muito caro, tá? É um babado horrível de caro. As meninas estão fazendo um preço maravilhoso. Entendeu? Vocês deveriam, com certeza, porque é o tipo de coisa, assim, que é uma formação, primeiro que é uma formação eterna, segundo que é super caro, sabe, assim, é super complexo de acessar, e o jeito que elas estão organizando é um jeito tão poderoso, que é um acesso ao conteúdo, com poder fazer mentoria e tal, é o tipo de coisa, gente, que se você não fizer agora, so sorry, é o tipo de coisa que você tem que fazer, galera, porque senão... Você vai fazer com as pessoas que fizeram isso em vários lugares, super Exato, experientes, de uma forma exato. pragmática, E pessoas né? que estão passando a mesma coisa que você, do que você procurar um curso X em algum lugar, que você, né, enfim, talvez, e vai pagar o triplo, horrores, ou em fora do país. E vai ser chato, Exato, então vai lá. né? Não, Ô, a Rê, gente. Mas, Oi, vai lá, vai lá. não, é A só para gente falar já. que. Oh, desculpa, vai lá. Vai lá, Luva. Não, é só para falar que realmente um pouco quando a gente pensou por que fazer e como fazer, a gente lembrava de quando a gente estava em posições de head de people e tal, existe um curso que eu consiga absorver esse conhecimento e no dia 2 realmente implementar e conseguir colocar na empresa onde eu estou? Então a gente estruturou as aulas e a metodologia com esse olhar. Capacitar as pessoas para elas conseguirem realmente implementar nas empresas onde elas estão. Eu só ia complementar que eu vivi a implementação de Levels, né, como líder de people na 99 e na Loft, que foram as duas empresas que eu trabalhei, e na Elas a gente já implementou em mais de 10 empresas. Então, assim, muitos aprendizados, muitas coisas do que não fazer, então a gente tem muita dica para dar para vocês de como fazer com que essa implementação seja o mais positiva, o mais coerente para o momento das empresas. Feito, gente. Então, galera... Ô, Rê, só um minuto, acho que tem uma coisa ainda. Acho que desculpa. vale a pena você falar rapidinho do seu curso também, né, de saúde mental, O meu, que é super legal. posso falar. Rapidinho. Posso falar, enfim. O dia que vai sair vai ser no dia 30, inclusive, o dia que esse episódio vai sair, vai ser no dia da live de vocês. Então, pra galera, é hoje a live, tá? E semana que vem, do dia que esse episódio sai, dia 6 de setembro, eu vou fazer um treinamento. Basicamente, o que eu vou fazer, que é
Eu acho que é complementar ao tema, mas não necessariamente está dentro do tema, que é basicamente qual que é o papel da liderança na saúde mental no trabalho. Então, você como líder, o que você tem que fazer? E esse treinamento, contando um pouco de onde ele vem, isso é quando eu implementei algumas estratégias de saúde mental em empresas, essa era uma das primeiras coisas que as pessoas falavam, tá bom, mas o que eu faço, né? E eu acho super interessante que eu nunca achei isso em lugar nenhum. Eu nunca achei, tipo, algum lugar que sentasse com uma liderança e falasse assim, isso é o que você tem que fazer. Isso é o que tá dentro da sua expectativa, isso é o que tá fora. Dessa maneira, pelo menos colocar dessa forma. Então eu decidi fazer o mesmo, né? Vamos fazer esse bagaço, já que eu já fiz esse treinamento em um monte de lugar, me chama pra esse tipo de coisa, então vamos fazer. E vocês vão entender por que a gente tá trazendo, por que a gente tá conectando. Porque pelo menos 20% da conversa vai ser só sobre expectativa. Né? Sobre a expectativa e os levels, gente. Já falei, eles fazem bem pra saúde mental. Indiretamente, mas fazem bem. Né? Então, por isso que você como líder tem um papel fundamental nesse tipo de coisa. Então, é isso, e aí eu vou usar o mesmo merchan que eu falei pra ela, esse tipo de coisa custa horrores, esse tipo de formação sei lá, 2.000 pounds, assim, não sei quantos dólares, e eu tô fazendo um precinho bom, tá? Então vai lá, bota o negocinho, mas é isso, gente. Queria agradecer muito vocês, diz aí, Lu, Só desculpa. antes de fechar, cara, eu sinto muita felicidade em ver como a galera de RH nos últimos tempos tem compartilhado tanto conhecimento de alta qualidade, ver essa comunidade se mexer dessa forma e trocar dessa forma é realmente incrível. Então não percam o nosso curso, mas também não percam o curso do Rê. E bora, já que a gente falou tanto de auto, né, desenvolvimento e conhecimento, bora lá também investir em nós mesmos. Então, Dani, Lu, muito obrigado por terem vindo aqui, por terem compartilhado o conhecimento de vocês. Foi um privilégio ouvir tudo que vocês têm a falar. Nesse momento, no culto hoje da pregação, de pregar a igreja, a igreja dos levels, entendeu? Sairemos todos level believers a partir de hoje. Gente, muito obrigado por ouvirem. A gente gostaria muito de ouvir feedbacks, histórias que vocês têm para falar, entendeu? Sigam a gente nas redes sociais, Deixa Quebrar o Podcast. Curta no Spotify. Exato, dê todas as notas boas possíveis, tá? E manda pra todo mundo, porque a gente quer muito ser patrocinado um dia. A Dani perguntou, ai, nossa, vocês são patrocinados em algum momento? Eu falei, minha filha, em nome de Jesus, vamos, é isso aí, gente. Vai rolar. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. Dani, obrigada, Lu. Super Beijo, agradeço. Gi. Beijo, tchau, tchau.